Nesse vídeo vamos falar sobre a virtude da penitência e a importância do sacramento da confissão, também chamado de penitência. Entender o verdadeiro valor desse sacramento é essencial para a nossa caminhada espiritual, porque é por meio dele que mantemos vivos os frutos do perdão de Deus nas nossas vidas. Olá, salve Maria! Um dos pontos que mais gera dúvidas sobre a confissão é o fato de que, como sabemos, só Deus pode perdoar os pecados. Essa objeção não é nova. Na verdade, até mesmo nos tempos de Jesus, as pessoas ficaram escandalizadas quando ele perdoou pecados publicamente. Um exemplo clássico está no Evangelho de São Marcos, no episódio em que Jesus cura um paralítico. Ele disse ao paralítico: "Filho, os teus pecados estão perdoados." Mas os escribas que estavam presentes ali ficaram chocados e pensaram: como que ele pode falar assim? Isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados. Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, perguntou: o que é mais fácil dizer? Os pecados te são perdoados ou dizer levanta-te e anda? E para que todos soubessem que Jesus tinha o poder de perdoar os pecados, ele curou aquele paralítico que se levantou e foi embora carregando a sua maca, para surpresa de todos ali presentes. Mas antes de continuarmos esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Na verdade, é um desafio. Eu quero te desafiar a embarcar conosco numa jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É muito simples. Entra agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e fundamentos para a vida interior. O link para esse desafio está aqui na descrição do vídeo. Clica lá, garanta sua vaga e começa hoje mesmo o seu desafio, tá bem? E muitas vezes o que não se entende bem é o conceito de economia sacramental, ou seja, o modo como Deus escolheu agir através dos sacramentos para nos aplicar os frutos da redenção obtida por Cristo na cruz. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1442, nos ensina que a vontade de Cristo é que toda a sua Igreja seja, na oração, em sua vida e em sua ação, o sinal e o instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos conquistou ao preço do seu sangue. Por isso, Jesus deu à Igreja o poder de perdoar os pecados em seu nome. Esse poder é confirmado no Evangelho de São João, quando Jesus, após a sua ressurreição, aparece aos discípulos e diz: "Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E logo em seguida, Jesus sopra sobre eles e diz: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, serão retidos." Ou seja, Jesus conferiu à Igreja, por meio dos apóstolos, o poder de perdoar os pecados. E isso faz parte do ministério que Jesus confiou a São Pedro e aos seus sucessores. Agora, vale ressaltar que o sacramento da penitência nem sempre teve a forma que nós conhecemos hoje. No início do cristianismo, havia uma expectativa de que, após o batismo, o cristão não cometeria mais pecados graves. Por isso, o sacramento da penitência era algo muito rigoroso e administrado de uma forma bem rara. Geralmente, as pessoas recebiam o perdão apenas uma vez na vida, e muitas vezes somente depois de longos anos de penitência. Nos primeiros séculos, a reconciliação para os pecados graves, como a idolatria, o homicídio, o adultério, era realizada de maneira pública muito severa. As pessoas que cometiam esses pecados deviam fazer penitência pública por muito tempo, muitos anos, antes de serem reintegradas à Igreja. Esse rigor era tão grande que, por exemplo, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, não quis que o seu filho fosse batizado na infância, com medo
de que ele pudesse desviar-se e não conseguir voltar para a igreja. O próprio imperador Constantino adiou o seu batismo até o fim da vida, justamente porque temia pecar depois de batizado e não poder receber o perdão, né? Alguns historiadores nos dizem. E com o tempo, esse rigor extremo começou a ser questionado. Um exemplo famoso foi o Papa Cornélio, que readmitiu na igreja as pessoas que tinham cometido pecados graves, mas que cumpriram longas penitências. Ele foi duramente criticado por Novaciano, que acreditava que esses pecadores não mereciam ser readmitidos. Novaciano foi tão rígido em sua posição que, após a sua morte, o seu rigorismo influenciou movimentos como o donatismo e, mais tarde, os cátaros, que defendiam que os pecadores graves não deviam ser perdoados. Foi somente no século VI ou VII que a forma da confissão começou a mudar. Com a evangelização dos bárbaros na Europa, os monges celtas introduziram a penitência auricular, um modelo de confissão individual e privada como nós conhecemos hoje. Nesse modelo, o penitente se confessava privadamente com o sacerdote, recebia a penitência e era absolvido após cumpri-la. Esse novo formato foi um sucesso pastoral. Apesar de certa resistência inicial, acabou se tornando o modo padrão de confessar os pecados dentro da igreja. A partir dessa mudança, surgiram os chamados livros penitenciais, que traziam listas de penitências pré-estabelecidas para diferentes tipos de pecado. Com o tempo, a igreja adotou a prática de dar a absolvição logo após a confissão, antes mesmo do cumprimento da penitência. E é essa a estrutura que permanece até hoje. A estrutura fundamental do sacramento da penitência é composta por dois elementos essenciais. De um lado, os atos do penitente, que são a contrição e a confissão dos pecados e a satisfação ou a penitência. E do outro, a ação de Deus por meio da igreja, que concede o perdão dos pecados. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, por meio desse sacramento, o pecador é curado e reintegrado à comunhão com Deus e com a igreja. Um ponto interessante é a diferença entre contrição perfeita e imperfeita, ou atrição. A contrição perfeita é quando nos arrependemos do pecado por amor a Deus, enquanto a atrição é quando o arrependimento é movido pelo temor das consequências do pecado, como o medo do inferno, por exemplo. Embora a contrição perfeita seja ideal, a atrição também é suficiente para receber a absolvição sacramental, o que torna o sacramento acessível para todos os fiéis. E, por fim, o perdão que recebemos no sacramento da confissão é algo muito mais profundo do que uma simples absolvição dos pecados. A fórmula da absolvição atual que diz: Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Essa fórmula nos lembra que esse perdão vem do sacrifício de Cristo na cruz, que nós somos reconciliados com Deus por meio da Igreja. E você sabia que a confissão é um ato de cura espiritual, de restauração e de reconciliação ao mesmo tempo, que nos permite voltar ao caminho da graça e da comunhão com Deus? Então, o que você está esperando? Vá se confessar o quanto antes, hoje mesmo, se possível, hein? Que Deus te abençoe. Salve Maria! E não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.